Querido irmão, querida irmã, assim eu começo sempre o nosso programa Redenção, porque nós, ao nos unirmos nesse programa para fazer o nosso retiro espiritual iluminado por Santo Afonso, nós nos somos muito queridos entre nós, muito amados entre nós, que é a grande proposta de Santo Afonso. E hoje, eu não sei se eu vou dizer uma notícia triste ou uma notícia alegre. Aliás, ela é alegre. A Vanessa não está aqui conosco, aí é a tristeza, mas por um motivo alegre, que ela está grávida e não pode participar do programa. E por isso nós desejamos a Vanessa que ela tenha uma gravidez o melhor possível para que ela, se tornando pela terceira vez mãe, ela sinta a alegria da participação do poder divino. Mas, outra notícia alegre, o Marcos Túlio estará aqui conosco, né? Ele não vai substituir a Vanessa, ele vai ser o Marcos Túlio fazendo o programa Redenção. Seja muito bem-vindo, Marcos Túlio. Obrigado, Padre Everson. É uma alegria muito grande estar aqui. Por essa razão que é uma razão alegre, né? Nós louvamos e bendizemos ao Pai Eterno, o dom da maternidade da Vanessa, e fico feliz de estar aqui também neste momento de partilha da espiritualidade redentorista, seguindo os passos de Santo Afonso e nutrindo a nossa intimidade com Jesus Cristo. Inclusive, o tema do nosso programa de hoje é muito interessante. Santo Afonso nos chama a meditar o seguinte: quem ama Jesus Cristo nada quer senão o que Jesus Cristo quer. Não é o que eu quero ou o que o Padre Everson quer, mas quem ama Jesus Cristo não deve querer outra coisa senão aquilo que ele quer. Essa é a proposta do programa de hoje, que nós vamos meditar a partir da prática do amor a Jesus Cristo. E inspirados pela palavra de Deus, né, Padre Everson, nós vamos deixar que essa mensagem chegue até o nosso coração. Mas para que ela chegue ao nosso coração, é preciso que o Espírito Santo nos ilumine. Sem o Espírito Santo, jamais nós iríamos, não digo descobrir, mas iria ser aberto diante de nós os horizontes divinos da vontade divina. Por isso nós pedimos que o Espírito Santo venha, agora e sempre na nossa vida. Venha, Espírito Santo. E nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, deixar que essa palavra caia em nosso coração e produza muitos frutos. Por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar por meio desta carta de São Paulo. O amor é magnânimo, é benfazejo. Não é invejoso, não é presunçoso nem arrogante. Não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro. Não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa palavra aqui, a carta aos Coríntios, já é uma leitura muito conhecida, não é, Padre Everson? Que as pessoas
tem uma afeição, o hino à caridade de São Paulo, que nos traz tantos ensinamentos para a gente pensar sobre o nosso amor a Jesus Cristo. Que, aliás, esse hino de São Paulo foi a base para Santo Afonso estruturar a sua proposta de espiritualidade. E, Marcos, eu acho que, Marcos, é importante nós lembrarmos uma coisa. Santo Afonso, grande santo, grande teólogo, preocupado com os padres, mas ele tinha uma preocupação, era com o povo. Que o povo vivesse uma espiritualidade verdadeira, profunda, dando uma resposta ao amor. Por isso, o amor é a base da espiritualidade de Santo Afonso. Eu acho muito importante a gente pensar a relação do amor, a relação da fé, porque às vezes nós colocamos o amor como fazer a vontade própria ou amar aquilo que a gente quer. Isso seria muito fácil, muito simples, se a gente vivesse o amor apenas segundo a nossa vontade. E na prática do amor a Jesus Cristo, Padre Everson, eu separei aqui um trecho, porque o amar a Jesus para Santo Afonso consiste na busca da santidade. Viver a santidade e fazer dela o caminho para o nosso encontro com Deus, por meio de Jesus Cristo. E Santo Afonso diz o seguinte aqui: a santidade consiste, primeiro, em uma verdadeira renúncia de si mesmo. Segundo, em uma total mortificação das próprias paixões. Terceiro, uma perfeita conformidade com a vontade de Deus. Olha que itinerário interessante que Santo Afonso nos propõe. A renúncia, a mortificação e a vontade de Deus. É um caminho que a gente faz na vida espiritual, na vida de fé, no compromisso familiar, no compromisso com a comunidade. Ou seja, a vontade de Deus nessa escada aqui, ela é o último degrau, né, Padre? Mas para isso a gente precisa de renunciar, que nem sempre é fácil, renunciar a nós mesmos e também fazer uma mortificação das nossas paixões. Mas ela não é em último lugar, ela é em primeiro lugar. É uma escada que nós estamos subindo para alcançar. É o topo, né? O topo, é a plenitude, né? Agora, eu acho muito importante, Marcos, é justamente essa dualidade que Santo Afonso coloca. A nossa vontade, a nossa maneira de pensar, os nossos valores, aquilo que nós queremos construir e a maneira como nós queremos construir a nossa vida com a vontade de Deus. Eu acho que essa é muito importante, porque a hora que eu me convenço que realmente o que vale para mim não é minha vontade, que muitas vezes é deturpada por interesses menores, às vezes por temperamento, às vezes por questões tão pequenas, né? E que eu valorizo na minha vida como se fossem importantes. Uma hora que eu me deixo, não, eu renuncio a tudo. E Santo Afonso, ele pregava para o povo com muita ênfase mesmo, né? Que é preciso a gente ter coragem de renunciar à própria maneira de pensar, porque tudo começa com o nosso pensamento, os valores que eu tenho, as escalas de comportamento que eu crio, para eu deixando que tudo isso, não digo que desapareça, seja transformado pela vontade de Deus. Essa é a maneira sublime que Santo Afonso coloca, porque aí nós vamos ter uma verdadeira espiritualidade, que, aliás, Marcos, Santo Afonso dizia uma coisa muito interessante: na medida em que eu procuro a minha vontade, os meus interesses, nós não somos plenamente felizes. Vamos ter, talvez, momentos alegres, mas não a verdadeira felicidade. E Santo Afonso, ao propor nessa caminhada espiritual, essa renúncia na própria vontade para querer o que Deus quer, ele vai dizer que aí nós seremos verdadeiramente felizes, porque vamos estar procurando
gastando a nossa energia para aquilo que verdadeiramente tem valor. É interessante a gente observar, Padre, o querer o que Deus quer. Como é que isso se realiza na nossa vida? Santo Afonso chama a atenção aqui na prática do amor para um sentimento que às vezes a gente acha como negativo, mas para o que ele nos coloca é algo que deve fazer parte do nosso cotidiano, é a indiferença. Quem quer fazer a vontade de Deus não pode escolher. Ele coloca aqui, para eles tudo é igual, o doce e o amargo, não querem nada do que lhes agrada e querem tudo o que agrada a Deus. Esse é o caminho da santidade, que para ele aqui ele chama de caminho da perfeição. Se você não segue essa busca, essa renúncia, mortificação, vontade de Deus, aceitar o que Deus quer, aí a gente precisa de ver o que está acontecendo. E me faz lembrar também, Padre Everson, de um outro santo redentorista, que é São Geraldo, que soube acolher a vontade de Deus. Tem uma frase que é atribuída a ele que é muito bonita, né? Aqui se faz a vontade de Deus quando Deus quer, o que Deus quer e quando Deus quer. Não é atribuída a ele, está até hoje. No quarto dele, né? Eu tive a alegria de visitar, aliás, eu fui lá em Mater Domini, né? Agora eu que sei muito pouco italiano, fui atender confissão lá. Olha só. Na festa de São Geraldo, né? Mas Santo Afonso, quase que dando uma resposta àquilo que São Geraldo colocou, eu vou me tornar santos, ele disse, mas cuidado, há muitos, porém, que forjam para si uma santidade, não de acordo com a vontade de Deus, planejam para si uma santidade de acordo com as suas inclinações, com os seus modos de agir, enfim, com aquilo que lhe é interessante. Eu acho muito importante essa ideia de Santo Afonso, que a santidade que nós queremos e precisamos ter não é a nossa santidade. Este é o desejo, esta é a proposta, que a gente possa então acolher, né, a vontade de Deus em nossa vida e não atribuir as nossas vontades como se fosse vontade de Deus. É o que Santo Afonso nos pede e que a gente reza nessa intenção hoje. Hoje nós vamos ter a alegria de ir lá nas Alterosas, nas Minas Gerais, lá no sul de Minas, para encontrar o bispo redentorista Dom José Luiz Magela. E queremos nos silenciar para que ele nos fale algo tão importante para Santo Afonso, que era a encarnação do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que assume a nossa natureza humana. Dom Magela, seja muito bem-vindo. Fale para nós sobre a encarnação. Jesus é a manifestação concreta de Deus na vida humana e caminho de acesso ao mistério de Deus. Jesus, o Verbo de Deus, encarnando-se, encarnou e escancarou as portas da autocomunicação de Deus com os homens. É isso que Jesus fez, escancarou a porta. Ele vai dizer para Felipe, Felipe o apóstolo, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus ensina a entender a palavra e a revelação de Deus nas obras que ele opera no meio de nós, realizadas na história como salvação. Em Cristo, Deus fala aos homens como homem. É a sua vida que fala, sua humanidade, sua fidelidade à verdade, seu amor que abraça a todos. Parece que Deus Pai estabelece um diálogo. Se queremos obrigar o ser humano a amar, então vá ao Filho para que este se convença do seu amor. Para Santo Afonso, a encarnação é, pois, a invenção de um Deus que quer
comunicar-se. Um Deus que se quer dar a conhecer e entregar-se. Guardemos isso. Para Santo Afonso, encarnação é um Deus que quer comunicar-se. Dom Magela, mais uma vez, é com alegria que nós dizemos as suas palavras para nós no programa Redenção, são muito importantes. Agradecemos imensamente hoje. E mais uma vez eu gostaria de lembrar o adágio popular que diz: quem agradece, pede. Dom Magela, outras vezes nós queremos contar com o senhor. Muito obrigado, Dom Magela. É momento de nós acolhermos a presença de Maria na espiritualidade de Santo Afonso e também na nossa vida por meio das glórias de Maria. E hoje eu trouxe um trecho muito especial para nós. Santo Afonso diz o seguinte: Maria ajuda eficazmente. E se alguém duvidar de ser socorrido de Maria ao invocá-la, ouça a repreensão de Inocêncio III. Quem é aquele que pediu socorro e a esta doce soberana e ela não atendeu? Aqui exclama o beato Eutiquiano: ó Virgem Santa, que podeis ajudar todo miserável e salvar os maiores pecadores, quem jamais solicitou o vosso poderoso patrocínio e por vós foi desamparado? Tal caso nunca se deu e nunca há de se dar. Concordo, diz São Bernardo, que nunca mais exalte vossa misericórdia, ó Virgem Maria, aquele que, tendo invocado vosso auxílio em suas necessidades, se recorde de ter sido abandonado por vós. Santo Afonso nos recordando a intercessão de Nossa Senhora na vida de todos nós, na igreja, e mais do que isso, né, Padre Éves? Ele coloca que é uma ajuda eficaz, não é uma ajuda em vão. Não é uma ajuda em vão, e eficaz e sempre. Sempre. Maria jamais falha. Não nos esqueçamos. Maria não é Deus, Maria é pessoa humana, mas é a mãe de Deus. E como mãe de Deus, ela tem poder, poder da intercessão. Qual é o filho que não atende um pedido da mãe? Por isso, Maria, ela nos socorre eficazmente. É a eficácia da Mãe de Deus. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. O Marcos Túlio, um dos motivos porque nós começamos, se não me engano, no mês de março, o programa Redenção, foi para ser, não digo uma homenagem, mas uma lembrança de Santo Afonso como doutor da Igreja. 150 anos do título. E ele recebeu o título de doutor da Igreja, foi justamente pela sua obra, principalmente pela sua obra, a Teologia Moral. Porque Santo Afonso foi um grande divisor na Igreja de águas, um divisor de águas turvas e águas cristalinas. Mas a água cristalina é a dele, que ele apresenta justamente. Vamos tirar toda a influência do rigorismo, toda a influência do laxismo, vamos ficar com a fidelidade a Deus. Então, a teologia de Santo Afonso, e por isso ele sofreu muito, porque não nos esqueçamos que sempre aconteceu na história da humanidade, e por que não reconhecer humildemente também na história da Igreja, correntes, e muitas vezes uns rigorismos irracionais. E Santo Afonso, ele calmamente, apresentando uma teologia
baseado na liberdade da pessoa humana, da sua consciência de fidelidade a Deus, ele rechaça toda a possibilidade de um rigorismo externo, de um rigorismo de ações e não de uma fidelidade total à vontade de Deus. Como é bonito a gente realmente estudar a teologia de Santo Afonso nessa dimensão. É uma teologia do amor e não do temor. E quando nós olhamos para essa relação de Santo Afonso com a teologia moral, né, e por isso ele é o padroeiro, o patrono dos moralistas, eu quero só para a gente encerrar aqui recordar uma fala do próprio Santo Afonso a partir da biografia que a gente utiliza nessa parte do programa. Qual foi a coisa mais difícil que tive que fazer em minha vida? No nível psicológico, ser bispo foi o mais difícil, porque era a última coisa que queria na vida. Enquanto que no nível de trabalho intenso e cansativo, foi a teologia moral que mais dificuldades trouxe. Mas nem por isso Santo Afonso desistiu. Ele perseguiu este desejo, esta vontade e pôde oferecer este grande legado para a Igreja, que foi das reflexões sobre a teologia moral. É momento de nós acolhermos o que Santo Afonso quer dizer para mim e para você neste dia, com o pensamento que diz o seguinte: o verdadeiro amor a Jesus Cristo manifesta-se no sofrer e no abraçar com alegria as coisas desagradáveis e contrárias ao nosso amor próprio. Mais vale um bendito seja Deus nas dificuldades que 6.000 agradecimentos quando tudo vai bem. A perfeita conformidade com a vontade divina, porém, não se obtém senão por meio da oração mental e de contínuas súplicas, e querendo, de fato, ser totalmente de Jesus Cristo. Que grande ensinamento de Santo Afonso para nós, hein, Padre Everson? Mais vale um bendito seja Deus no sofrimento, na tribulação, do que 6.000 Ave-Marias durante a bonança, né? Justamente. Porque quando tudo vai bem, é fácil eu cantar aleluia, glória, mas quando o sofrimento bate às minhas portas, o sofrimento da doença. E é isso que a gente precisa de compreender no sofrimento, na dificuldade, momentos como o que a gente está passando. E Santo Afonso já nos deixa o caminho, né, Padre? É o caminho da oração. Oração. E é por isso que ele é o mestre da oração. Inclusive tem um livro lindíssimo, A Oração, o Grande Meio de Salvação. Mas vamos rezar com Santo Afonso. Vamos rezar. Jesus, dai-me a ambição de vos agradar. Fazei que me esqueça de todas as criaturas e até de mim. De nada me adianta se for amado de todo mundo, mas não for amado por vós, meu único amor. Senhor, vieste a essa terra para ganhar os nossos corações. Se não vos dou o meu, tomai-o à força e enchei-o de vosso amor. Não permitais que jamais me separe de vós. Coração muito amável de meu Salvador, enamorado de nós, pudesse eu fazer que todos entendessem o amor que lhes tendes e as vossas finezas de amor com todos os que vos amam sem reserva. Dizei-me o que quereis de mim, e tudo quero fazer com a vossa graça, e também confio na vossa proteção, grande Mãe de Deus. Amém. E que esta oração de Santo Afonso, escrita por ele, possa nos ajudar neste caminho, né, Padre Everson, de busca do fazer a vontade de Deus. Amar a Jesus Cristo não é outra coisa senão querer o que Ele quer. É um amor concreto, é um amor verdadeiro, não é um amor mentiroso, porque é mentiroso o amor que parte dos meus quereres, das minhas maneiras de ver. Não, é um amor que me leva a querer o que Jesus quer.
Queridos irmãos e irmãs, e certamente o programa Redenção está sendo um caminhar para nós podermos viver cada vez mais esse amor. Mas para vivê-lo, nós precisamos, de novo, repetimos, da graça de Deus. Que sejamos pessoas de oração, abertas às inspirações do Espírito Santo e não nos esqueçamos da proteção de Nossa Senhora. Por isso, ao encerrar esse programa de hoje, é com alegria que eu olho para Nossa Senhora, que ela sempre atende os nossos pedidos, pedindo, ó Mãe, que nós sejamos abençoados pela Senhora nessa semana, mas que na próxima semana, ao encararmos outro programa, podemos encarar a vontade de Deus. Por intercessão de Nossa Senhora, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Amém. Deixo para você a parte mais chata do programa. A despedida, né? A gente despede com o coração já saudoso, mas na certeza de que nós temos um encontro marcado. E um cristão, Padre Everson, ele não se despede. Ele tem um encontro marcado na Eucaristia. A Eucaristia. Ótimo. E Jesus seja esse elo de união entre nós.